No programa de hoje, o Fato convida você a enxergar aqueles que muitas vezes você não vê. Vamos conhecer o trabalho de duas organizações que reúnem dezenas de voluntários unidos pelo amor ao próximo e pela compaixão, com o propósito de tornar visíveis aqueles que muitas vezes a sociedade considera invisível. Essa é uma necessidade real e isso é fato. Pessoal, a gente está aqui no Jardim Gá, no bairro do Morumbi Sul. A gente veio conhecer o trabalho da Construid, que é uma ONG que constrói casas para pessoas carentes que precisam de um lar. E eles ajudam uma pessoa que é invisível para a sociedade a se tornar visível e ter uma vida melhor. A gente vai observar toda a reforma e conhecer um pouco mais do trabalho deles. E isso é fato. Gente, nós estamos aqui com o Bruno hoje, que é o idealizador da Construid. E Bruno, eu queria saber de você um pouco como é que foi a ideia de fundar a ONG, como é que surgiu. Desde pequeno sempre costumei em viagens missionárias, sempre tive um coração muito para missões, voltado para isso. E ano passado, em janeiro do ano passado, 2017, fiz uma viagem missionária para o Piauí. A gente ficou 12 dias lá servindo 4 comunidades. E eu lembro que na última casa que a gente entrou, assim, eu me deparei com uma realidade que era, para mim, muito assustadora, assim, uma condição miserável mesmo, uma família que eram o pai, a mãe e 8 filhos, dormiam todos numa casa que não tinha estrutura alguma para qualquer tipo de ser humano. E aí quando eu olhei tudo aquilo, né, eu lembro que a gente era noite, era o último dia da viagem e aquilo mexeu tanto comigo que quando eu fui orar por aquela família, eu me senti fazendo tão pouco. A gente sabe que a oração ela tem muito em seus efeitos, mas eu falei, poxa, todo mundo aqui vem aqui e ora por eles. Eu acredito que não é só isso que eles precisam, sabe? E aí eu lembro que eu virei para aquela família, assim, a primeira coisa que passou na minha mente foi assim, bom, eu vou mandar uma mensagem pro Luciano Huck, ele vai voltar aqui com o Lar do Silar e vai reformar isso aqui. E aí eu lembro que eu pensei isso assim e falei para eles, olha, eu tô voltando para São Paulo hoje, mas eu vou fazer alguma coisa por vocês. E bom, e deixei lá e vim para São Paulo. Só que eu sou formado em arquitetura, trabalho há 3 anos na área, desde pequeno amei obra, sempre participei muito disso, meu pai é construtor e enfim, eu comecei a pensar no que eu tinha falado para eles, em tudo aquilo que Deus estava me formando para ser. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu posso unir essas duas coisas, eu não preciso de um terceiro para isso. Eu acredito que se eu passei por todo um processo de vida, se eu tô aqui, se eu me deparei com essa realidade, se eu fui tocado a fazer algo, eu não preciso chamar o Luciano Huck, eu não preciso chamar o Gugu ou qualquer outra pessoa. Acho que eu posso tomar esse passo de fé e começar algo. Vitória, conta um pouco pra gente como que é feita a seleção dos voluntários que começam a fazer parte do Construid. Tem algum processo seletivo, indicação? Tem algum perfil específico que você identifica nas pessoas que querem participar? Claro que acabam tendo mais ou menos o mesmo perfil e as mesmas crenças até e modos de viver, porque é o que atrai, né? Tipo, eles veem o jeito que a gente faz as coisas e acaba atraindo mais ou menos o mesmo tipo de pessoa. Mas a inscrição é feita pelo site e a gente só começa realmente a conhecer e a ter contato com as pessoas através do grupo de comunicação. Perfil, assim, de voluntário, tem muitas pessoas que estudam arquitetura, engenharia, técnica em edificação, tem bastante voluntário. Pessoal, aqui é a casa que foi construída pelo Construid, toda essa parte azul aqui não existia, só um quartinho lá atrás de 24 metros quadrados mais ou menos. Eu me apeguei muito à família deles, a da Kátia e do Diogo, por conta das crianças. Então, a primeira vez que a gente veio visitar eles, a Kátia contou um pouco da história dela, que até eu falei ali na frente da casa que foi uma história de muita luta e tudo mais. E eu, assim, eu fiquei impactada como ela contava isso sem pena dela mesma, assim, sabe? Sem se vitimizar, mas como uma história feliz de que aconteceu e eu superei e hoje isso aqui tá acontecendo justamente porque passou, sabe? E isso me impacta muito, saber que a gente lida não com a reforma de uma casa, mas com a história de família, sabe? De história de vidas. Sábado, 1h30 da manhã, 13 graus. Hoje vamos acompanhar a primeira entrega aqui em Mogi das Cruzes do Gás, um grupo de voluntários independentes que se reúne regularmente para dar visibilidade às pessoas que vivem numa posição de vulnerabilidade social. Cris, em primeiro lugar, em nome do programa Fato, gostaria de agradecer a você pela disponibilidade e a oportunidade que você nos concedeu de acompanhar a ação de distribuição de vocês na noite de hoje. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês,
que é sempre bom, né? A gente conseguir mostrar um pouco que o nosso povo está precisando de um pouquinho mais de atenção, um pouco mais de carinho. Né? O que é que te motiva a fazer tudo isso que você faz? A minha maior motivação, na verdade, foi o incômodo, né? O incômodo da gente perceber que se a gente depender de quem é pago para isso, pago para resolver essas questões, né? Que na verdade é o poder público, né? A gente não vai conseguir ver nenhum tipo de desenvolvimento, a gente não vai conseguir ver esse tipo de mazela ser extirpada da sociedade. Né? Por que não fazer a nossa parte? Por que não a gente como cidadão, porque a gente faz parte da sociedade, por que não a gente se mobilizar e trabalhar em favor dessas pessoas que estão precisando, essas pessoas que não têm voz, essas pessoas que são invisíveis. Né? Assumir a responsabilidade. Exatamente. Então a gente precisa sim. Se a gente está incomodado com essa situação, se a gente percebe que existe um erro ali que precisa ser corrigido, a gente precisa entender que se a gente for esperar que as coisas se resolvam pelas formas convencionais, a gente vai entender que vidas podem ser perdidas por essa inobservância, por essa letargia, né? Então eu acho que é importante a gente entender que nós somos parte da sociedade e nós como cidadãos a gente tem sim a obrigação de, como pessoas incomodadas, de fazer alguma coisa pelo próximo. Se você tivesse a oportunidade de ter visibilidade, de fazer a sua voz ouvida para muitas pessoas, na sua condição, com a sua experiência, o que é que você diria? Eu diria, e eu respondo duas perguntas. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso que eu falaria. Se fosse para mim gritar bem alto, é isso que eu falaria. Se você não amar seu irmão, se você não carregar aquele que está caído na rua assim, você não está valendo de nada nessa vida. Você está fazendo hora extra. Muito bom. Concordo em número, gênero e grau com você. Gente, nós ficamos sabendo que eles vão fazer uma surpresa para a família, que além da construção da casa, eles construíram um beliche novinho para as crianças, que dormiam todas juntas, junto com o pai, em 5 pessoas na mesma cama. Então a Kátia, que é a esposa, está chegando daqui a pouco, a gente vai observar a reação dela. Eu, como moro aqui perto, tenho vindo, o Diogo e a Kátia foram na minha casa, eu vim aqui, a gente teve um dia, acho que um dos últimos dias que a gente fez o mutirão aqui, eu fiquei com eles até tarde, saí de noite daqui, o Diogo foi me levar em casa, e é uma amizade que a gente desenvolveu. E eu conto para as pessoas que eu conheço, eu falo que é um desafio estar com eles, porque eu entrei nesse projeto sem expectativas nenhuma sobre o que eles tinham, e eu acho que isso é o mais legal, é você se envolver com as pessoas sem ter expectativas. Eu quero transbordar, eu quero entregar para eles o meu melhor e o que eu posso ajudar eles, e eu sei que eu tenho aprendido muito, eu que tenho recebido muito mais em troca, sem esperar que eles vão me agradar ou que eles vão reagir de alguma forma, porque na maioria das vezes, quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente tem essa questão de criar expectativas sobre o que elas fazem, e aí nós nos frustramos, nos machucamos e perdemos a oportunidade de ter relacionamentos maravilhosos. Assim como eu, você deve estar se perguntando: por que é que alguém deixaria a sua cama, o conforto, a tranquilidade, a companhia dos amigos para numa sexta-feira fria, de madrugada, sair pelas ruas? Como você consegue ficar deitado no seu cobertor lá quentinho, né, nesse frio, e aí você pensa, tem um cara ali na rua que ele tá sem nada, tá sem cobertor, tá na chuva, molhado, e aí isso que desperta o nosso querer ir pra rua, né? Eu acho, o que eu percebo é que muitas vezes a gente se habitua a não enxergar essas pessoas. Comodismo também, né?
A gente vive como se elas não existissem. Uma palavra que é muito forte, que ficou muito nítida pra mim desde que eu entrei no GAS, é a invisibilidade das pessoas em situação de rua. Invisibilidade é uma palavra que eu acho que representa a vida das pessoas que vivem na rua. Tipo, ninguém vê, ou quando vê, ignora, ou simplesmente tem medo. E esse lado da invisibilidade, a gente passa a apurar o olhar de uma maneira que a gente não consegue mais andar pela cidade sem notar que, olha, mas tem gente ali, por que a gente não tem rota para cá? E a gente vê que a sexta-feira não é o suficiente, a gente já fala de tentar ir toda semana e a gente sabe que a gente tem os problemas de logística, né? Tá sempre nas ruas com mais frequência, mas é um trabalho que, ao mesmo tempo que a gente tem uma recompensa de estar ajudando as pessoas, a gente ao mesmo tempo tem uma angústia que não é o suficiente. Você poderia dizer então que a ação do GAS, esse grupo, ele reconstruiu o seu olhar. Sim, e que hoje, todos os dias da semana, você enxerga de maneira diferente por essa experiência que vocês têm aqui. Sim, é uma coisa que não dá mais para desver, né? Mesmo os voluntários que vão só em uma entrega e não voltam mais, é um outro olhar que não tem mais como desver. É isso. Você ligou pra Bia? Então. Faz o seguinte, desce gente, com ela e Kátia fala tá assim, chegando, fala pra ela não entrar na sala. E aí eles estão enrolando ela lá fora, mas ela vai ver porque os o quadrinhos, colchão né? da cama tá chegando, que é a surpresa que eles vão fazer. A gente tá tentando dar uma despistada. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta, pode deixar, fecha a porta. A minha cama nova! Que bonito! Surpresa! Ai, gente, obrigada. Eu não sei o que dizer. Demais. Você tá feliz? É? E você? Também? Ai, meu Deus. Pode ir, tá? Legal. Gente, eu não tá. Ai, Jesus. Parece que é de carro. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Geralmente, como que o senhor percebe que as pessoas olham para o senhor? Como morador de rua. Olham com mais desprezo? O resto é não, mas desviam o olhar? mas tem gente que faz doação. Outro dia é? o homem me deu R$40. Ô, louco! Você quer tomar um cafezinho? Aí eu pensei que era R$4, não. Quando eu vi 4 notas de R$10. Então. E como que o senhor se sentiu com esse ato de generosidade dele? Então, mas não é todos não, né, jovem? Eu sei. Não é todos não. De 100 tira 2. Se você tivesse a oportunidade de dar uma mensagem para as pessoas que às vezes não entendem o que é estar numa situação de rua, passar por alguma dificuldade, o que o senhor gostaria de dizer para elas? Eu vou falar a verdade, para ter certeza tem que passar por aqui. Só experimentando na pele que a pessoa consegue sentir que é isso. Isso. Só quando a ferida começa a doer. O senhor já tomou cafezinho? Aceita o cafezinho? Não, obrigado. Nada. Você quer uma água? Igual a igreja que você... nossa, eu tô sem água, hein, dona? A perimetral tá fechada lá, ó. Perimetral não, como é que é? O terminal central tá fechado. Nossa. Aqui, ó. O senhor quer que a gente coloque em alguma sacolinha pode pro senhor? pôr, Dá licença, tá? Isso, pode pôr. Parece que ele desviou, mas que a gente não é. Não, pode guardar pra vocês dar um pra outro. Não, tem bastante. Tranquilo, tem bastante. Pode ficar tranquilo. Na época do prefeito Valdemar,
Ele encheu um ônibus aqui, mandou tudo para São Paulo, de morador de rua. No outro dia estava tudo aqui de volta. Que a sua casa é aqui, né? Quer mandar para lá, né? Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. É muito gratificante passar por essas experiências. Quando no meio da noite, dos problemas, das dificuldades, muitas pessoas rejeitam ajuda, às vezes são um pouco mais grosseiras, de maneira involuntária pelas circunstâncias da vida, a gente encontra alguém cheio de amor, de solidariedade, que tem paciência, que conversa, que agradece. São essas experiências que aquecem o coração e que nos fazem enxergar um sentido em tudo isso que essas pessoas se dispõem a fazer. Isso é fato. Por último, eu gostaria de pedir para mandar um recado para as pessoas que se sensibilizaram com essa causa, que se interessaram pelo projeto e que de alguma maneira se sentem também, assim como você, incomodadas. O que você tem para dizer para elas? Olha, algo muito simples. Vocês não têm ideia de quantas pessoas no seu círculo de amigos, no seu trabalho, querem ajudar o nosso país, o nosso mundo a ser melhor, mas não sabem como. Vocês não sabem só do que se organizar. Só isso. Então, se organizar, juntar as ideias e ir em frente, ir para a rua para conseguir mudar o panorama que a gente vive hoje. Porque a gente do Gás, a gente tem uma frase que é: não queira que o mundo mude ficando de braços cruzados. E a gente conseguindo juntar essas pessoas, que a gente conhece sim, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, no nosso colégio, na faculdade, pessoas que querem ajudar sim, mas elas não sabem muitas vezes por onde começar, não sabem com quem se aliar. Então, muito importante é você colocar para fora essa sua vontade e partir sempre daquela centelha inicial e ter aquela ideia com o coração de verdade batendo pela causa que você escolher, seja com idosos, seja com crianças, seja com animais, seja com pessoas em situação de rua, seja em hospitais, mas que você parta, que você dê o seu passo inicial. Uma vez dado esse passo, vocês vão perceber, vocês vão ter certeza de que já deveriam ter começado lá atrás, porque tem muita gente que quer estar junto com você nessa movimentação de transformação positiva. Muito legal, muito bom. São 4h40 da manhã e daqui de Mogi das Cruzes, depois de acompanhar uma noite cheia de atividades junto com o Gás, o fato desafia você a sair da sua zona de conforto, a abandonar aquilo que te prende e colocar as mãos na massa, tomando uma atitude por aqueles que estão muitas vezes calados e precisam de voz, por aqueles que são considerados invisíveis e que precisam ser enxergados, porque tudo isso é fato. Gente, a gente está saindo agora da casa nova do Diogo e da Kátia. Foi muito legal ver a reação deles, a surpresa, a felicidade e conhecer um pouco mais do trabalho da ONG Construide. E acho que tem muito a ver com a mensagem que a gente quer passar aqui hoje. Observar esse contato que eles tiveram com a família, esse relacionamento. A gente pode perceber que não é um mero assistencialismo, mas que eles estão fazendo isso por amor. E é o que João 15:12 diz: amem-se uns aos outros assim como eu os amei. Então a ideia é a gente fazer alguma coisa pelo próximo, sair da nossa zona de conforto por amor ao próximo, para fazer diferença na vida de alguém, independentemente de quem seja. Isso é fato.